Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Na pandemia, praticamente todos os professores, mundo afora, se viram compelidos a ingressar, muitos a contragosto, no fabuloso mundo digital. Zoom, YouTube, Anchor, WhatsApp, Telegram, Moodle, StreamYard, Google Meet, ou seja lá quais outras plataformas digitais que existam, substituíram o giz na mão e as várias ideias na cabeça. No campo das humanidades, em razão da sua desconfiança congênita com as tecnologias digitais e as redes sociais, a tarefa de adaptação foi ainda mais difícil. E na filosofia, que ostenta a mais alta e ricamente ornamentada dentre as torres de marfim e erudição, o risco de cair do cavalo tecnológico é ampliado. Mas e aqueles que já nasceram com o celular no berço? Como encaram a relação entre filosofia, redes sociais e a digitalização da transmissão de informações? Bem-vindos! Eu sou a Isadora Hoff e estamos de volta! Que saudade de falar isso. Nessa nova série de entrevistas, o podcast Todavia buscou as respostas dessas perguntas de divulgadores da filosofia que nasceram na geração Z, os Zenials. No primeiro episódio de Geração Z e Filosofia, temos nada mais, nada menos que a mais recente integrante do podcast. Sim, Luísa Thompson. Na época da conversa, em 2021, a Luísa recém estava ingressando no curso de filosofia aqui na UFSM e conversou com o querido cabeça do podcast, o professor Eduardo Vicentini. Confere aí. Bom, Luiz, então é uma alegria conversar contigo, né? Eu tive essa grata surpresa essa semana, saber que a gente vai ser aluno-professor aqui na UFSM. Sim. Né? Conheci o teu perfil antes de saber que tu ia, coincidentemente, ser... né, caloura aqui na UFSM esse semestre, então já quero te dar as boas-vindas ao curso, né? Muito legal, né? O pessoal que está escolhendo fazer filosofia no Brasil hoje em dia, eu já chamo de herói ou heroína na saída, né? Porque não é exatamente uma decisão fácil, uma decisão simples. Tá? E a primeira coisa que eu queria te perguntar, assim, é como é que surgiu o teu interesse pela filosofia? Foi algum professor ou professora no ensino médio? Foi alguma leitura paralela que tu fizeste? Me conta um pouco essa história. Pois é, uma história bem bacana, assim. É um mesclado de tudo isso aí. Eu sempre tive muito interesse em dar aula. Sempre fui apaixonada, sempre quis dar aula. Só que eu nunca achei nenhuma matéria que eu me identificasse ao ponto de cursar ela. Até que eu tive, até então, a minha primeira aula de filosofia com um professor que é amigo da família, né, amigo nosso. E quando eu tive a primeira aula com ele, eu entendi a importância da filosofia. E depois daquela aula, pronto. Foi só que eu fiquei pensando. E, será que eu faço filosofia? É muito massa, é muito legal, eu quero muito. E aí, depois dessa aula, assim, acho que passou um mês, era meu aniversário de 15 anos. E esse professor, ele, por ser amigo nosso, ele me deu um presente, que foi o livro O Mundo de Sofia. Muita gente começou com esse livro, né? Sim, e aí ele escreveu uma dedicatória super fofa, que ele dizia que com a minha idade ele recebeu aquele livro e foi esse livro que fez ele cursar filosofia. E aí a história se repetiu novamente, foi o livro, foi ele, foi a situação. Foi bem então é um professor bem jovem, né? Porque esse livro eu acho que ele é de 81, se não me engano. Foi lançado. Esse professor que te dava aula era um cara mais novo. Assim, sim, não é muito velho, não, 30 anos, eu acho. Imagina. Esses dias, nós estávamos conversando sobre esse negócio também, de quando que surgiu o interesse por filosofia, e eu ainda disse, mas eu entrei, né, na faculdade, eu entrei em 1988, eu tinha 17 anos. O livro não tinha sido lançado ainda, então eu não fui dessa geração que foi impactado pelo mundo de Sofia, mas muita gente foi, né, um livro que levou muita gente para a filosofia. E agora que tu é bicho aqui na filosofia da UFSM, né, quais são as tuas expectativas agora com o curso universitário de filosofia? O que tu está esperando que o curso vai te trazer? As expectativas são muito grandes, assim, tanto pelo curso quanto sair do ninho, né? Sair de casa. E eu moro numa cidade super pequena, ir para outra cidade, uma cidade universitária, conhecer outras pessoas, outras mentes. E vai ser uma evolução, né? Uma evolução de pensamento, uma evolução individual. E com o curso eu tenho muita expectativa em relação às pesquisas, em relação aos debates, assim, não vejo a hora de começar. Tu mora onde, Luísa? Eu moro em Pantano Grande.
Pantano Grande, quantos quilômetros dá de Santa Maria? 202. 202. E é para qual lado aqui, mais ou menos? Indo para Porto Alegre. Indo na direção de Porto Alegre. Uhum. O que eu posso te dizer, assim, tu conhece o campus aqui da UFSM? Sim, sou apaixonada. É lindo, né? É. Eu sempre faço propaganda que é um dos campos mais bonitos do Brasil. Do que eu conheço, é o disparado mais bonito. Assim, né? Porque Sim. ainda mais, tu imagina, é uma pena que tu não vai conseguir, né, ingressar presencialmente agora, porque especialmente agora no outono, o campus é lindo, né? Tem atrás do prédio da filosofia, que é o prédio 74A, se não me engano, tem tipo um horto florestal de espécies que não são nativas, assim, que é absolutamente fantástico, assim, dá para olhar da janela das nossas salas de aula, tu vê esse bosque, assim, né? E que ele está lindo. Tem um professor que tem uma sala exatamente na frente desse bosque. E esse dia ele postou no Instagram, essa semana ele postou no Instagram uma foto, né? Ele foi lá trabalhar no escritório dele. Ele postou uma foto, é um negócio assim, parece que tu está num outro planeta, um negócio realmente muito bonito. Então, tem a experiência do campus, imagina que tu vai vir morar em Santa Maria, Sim. quando puder ser presencial, né? Então tem toda essa experiência aí, é fabuloso, isso certamente vai te ajudar bastante, assim, a ter o crescimento também. Agora deixa eu te perguntar sobre essa ideia assim, de make e filosofia. Né? Tem uma coisa que eu achei fantástica, assim, que é o seguinte, tu tem dois conceitos que são muito importantes para a filosofia, que é o conceito de autocuidado, que afinal de contas, né, existe um autocuidado ali, e a expressão artística, porque a maquiagem que tu faz é uma maquiagem artística nos teus vídeos. Né? Me conta um pouquinho como é que surgiu essa ideia de fazer esse projeto. Eu digo que essa ideia aí veio dos céus para a terra, porque eu estava lendo um artigo sobre a Hipátia, de Alexandria, e aí comecei a pensar assim, se eu fizesse um vídeo pro meu Instagram contando essa história, porque eu achei muito bacana. E aí veio fazer uma maquiagem inspirada nela. E aí foi, assim, se espalhou que nem um vírus essa ideia, e no outro dia já tinha feito, já tinha postado. Foi bem o teu Instagram, ele deu uma bombou, como se diz, a partir desse vídeo da Hipátia, é isso? Sim, aham. Tu tem ideia, assim, quantos seguidores tu tinha antes do vídeo e depois do vídeo? Como é que foi isso? Sim. Eu tinha 1000 e alguma coisa. E aí eu comecei a postar e as páginas de filosofia começaram a repostar também. E uma página específica, ela postou o vídeo no Instagram deles. E depois disso, foi pra... Não é muitos seguidores, mas já são 3.000, já ganhei 2.000 a mais. 2.000 seguidores num vídeo de uma maneira orgânica, né? É. E aí esse vídeo que eles postaram quase chegou a 100.000 visualizações. Isso na página deles, daí. Na página deles, é. Mas eles te linkaram na página deles. Sim, aham. Tu lembra qual que é a página que fez isso? Filosofia moderna. Sim, eles têm. Tem muita gente. Eu sou um seguidor da filosofia moderna. É muito massa. É muito massa, é muito divertido, né? Eu não tenho nem ideia quem é que produz os conteúdos daquela página, mas são muito legais. É muito massa. Uhum. Mas então tu acha que sim, bom, tu começou a ler a Hipátia, te apaixonou pelo texto dela, pela história dela, vamos fazer um vídeo, é isso? Foi bem isso, sim. Sim, surgiu. E porque sempre me falaram, assim, para ser blogueira e falar de filosofia. Mas eu nunca tinha achado uma ponte entre esses dois extremos aí. Aí, enfim, achei, né? Mas essa ideia de tu ter uma inserção no mundo, vamos dizer assim, das redes sociais, falando de filosofia, isso tu já acalentava esse plano? Assim? Não sei, talvez. Não sei dizer, assim, nunca tinha pensado. Mas surgiu com a Hipátia, essa história. Surgiu com a Hipátia, aham. E aí depois comecei seguindo falando de filosofia e o pessoal, assim, se interessou bastante. Uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, a make que tu faz pro vídeo, ela normalmente, pelo menos eu assisti, acho que todos, depois eu vou repassar contigo aqui, se eu perdi algum, mas tu tenta ilustrar algum conceito relevante daquele filósofo ou filósofa. Né?
Isso. Isso não deve ser uma tarefa nada simples, né? Não. Haja criatividade para dar conta desse recado. Né? Porque eu pegava um pensamento, né? Uma coisa, um pensamento, uma ideia. Totalmente abstrato, tu tinha que realizar aquilo numa E make, né? colocar na minha cara aquilo lá. E era difícil. Teve um vídeo, o do Maquiavel, foi o mais difícil. Foi o mais complicado, assim. Te lembra qual que era o conceito do Maquiavel, ou pelo menos a tese, ou a ideia que tu estava tentando representar? Não lembro direito o que foi. Pior que não vou me lembrar agora. Mas foi super difícil de transformar numa maquiagem. O filósofo mais difícil que tu enfrentou agora para o teu projeto foi o Maquiavel. Não. Foi o Nietzsche. Imagino. Ele não foi difícil de transformar os pensamentos dele em maquiagem. Foi até muito fácil. Eu achei assim que fluiu muito. Mas eu fiquei com muito medo de postar. Nietzsche tem muito fanático. Muita gente fanática. Eu tava com muito medo do pessoal cair em cima. Fanático no sentido assim, gente que gosta muito do Nietzsche ou doido que gosta do Nietzsche? Sim, o pessoal assim briga e defende com unhas e garras o que nem tem para defender. Eu tava com muito medo de levar hate. Mas daí foi super boa. Mas tu chega a receber assim reações críticas assim no teu direct, assim, gente, sei lá, reclamando, não fez direito, não gostei, não sei o quê, ou não? Ou é só elogio? Não, pior que era só elogio. Até agora tu não caiu na nenhum hater, como se diz. Devo ter, mas não falo na cara, né? Vou comentar aí. Agora deixa eu repassar aqui e tu me diz se eu esqueci algum, tá? Tales de Mileto, Hipátia, Sócrates, Aristóteles, Wollstonecraft, Nietzsche, Butler, Simone de Beauvoir, Maria Lacerda de Moura, Spinoza, Maquiavel. Esqueci de algum? Platão. Platão tem? Tem, mas eu não gosto desse vídeo. Eu não achei lá na tua linha de tempo lá. Então talvez é porque eu tenha excluído, então. Porque, eu tava muito mal quando eu gravei o vídeo, tava meio doente, rateei lá, falei uns troços nada a ver. E aí depois acabei até excluindo. Bom, então tá aí. Então, por isso. Então, o Platão foi deletado. Foi deletado o Platão. Mas tu vai retomar o Platão em algum outro momento, assim? Agora que já tá mais experiente? Eu acho. E agora, uma curiosidade, assim, como é que tu te prepara para fazer esses roteiros? Porque eu vi assim, tu grava o vídeo, né, da tua preparação da make, aí tu acelera aquele vídeo para caber nos 4 minutos lá, quase todos os vídeos acho que tem em torno de 4 minutos, e aí tu coloca um voice-over, assim, né, uma gravação no fundo. Como é que tu te prepara para escrever esses roteiros? Era uma preparação bem complicada. Eu decidia sobre quem eu ia fazer até o domingo, para começar a estudar profundo sobre ele no domingo. Estudava no domingo, na segunda e na segunda de manhã. Assim, me aprofundava demais. E na terça de tarde, eu fazia uma maquiagem teste e depois fazia a maquiagem certa e gravava. Aí na quarta-feira de manhã, eu botava o áudio e editava. E aí quarta-feira de tarde eu postava. Era sempre esse roteiro. Massa. E quais as fontes que tu usava ou tu usa, Luísa, para buscar essa informação? Diversas, assim. Tinha um professor que agora eu não vou me lembrar o nome dele, que eu sempre assistia os vídeos dele, explicando, do Brasil Escola, eu acho. E aí depois ele até começou a me seguir no Instagram e conversar comigo. Eu fiquei muito assim, nossa, que massa, né? Eu olhava os vídeos dele, me baseava naquilo ali, e agora o cara tá aí conversando comigo. Que legal. E eu tinha um amigo também. Eu acabei fazendo uma amizade muito bacana com um doutorando em filosofia. E aí toda dúvida que eu tinha, eu tirava com ele, assim, sempre conversava com ele sobre o filósofa. Eu assisti, não com o detalhe que é merecido, mas eu passei um sobrevoo assim, nos teus vídeos, e sinceramente, eu não vi nenhuma gafe, nenhum absurdo, assim, nenhuma... Tipo assim, se eu tivesse que dar uma nota, vamos dizer assim, pelo conhecimento filosófico que estão expostos nos teus vídeos, tu já estava aprovada.
O que não é simples, né? Porque apresentar de uma forma adequada a posição de um filósofo, mesmo que seja, né? Porque tu não fala só de questões biográficas, tu explora algumas teses, alguns conceitos, etc. E fazer isso sem, como é que eu posso dizer assim, apresentar de uma maneira afobada ou errônea a um filósofo, não é exatamente uma tarefa fácil, muito mais, né, em 4 minutos. Então, assim, eu presumo que as tuas fontes são boas, né? Porque o que mais tu encontra hoje é gente dando palpite furado sobre filosofia, né? Assim, falando absurdos, né? Esse cara que se diz filósofo é o Olavo de Carvalho, né? Tu vai ler as coisas que o cara fala, ou mesmo que ele grava nas aulas, só absurdo. O cara simplesmente não entende nada do que ele está falando, do ponto de vista acadêmico de filosofia, né? Sim. E Luísa, me diga assim, ó, tu tem alguma... qual é que é a tua pretensão? Assim, tu quer continuar com isso? Bom, tu vai estar ingressando agora, vai ser aluna, né, num curso regular de filosofia, eu imagino que tu vai ainda ter mais subsídios, né, para poder fazer o teu trabalho. Tu pretende continuar fazendo esse projeto? Talvez. Acho que sim, mas de uma maneira diferente, porque aquela maneira que eu estava fazendo, como eu te disse, era o domingo, a segunda, a terça e a quarta. Eu só tinha quinta, sexta e o sábado para mim fazer meus trabalhos, para fazer tudo. E aí tomava muito do meu tempo, um tempo que eu não tinha. E eu ainda continuo não tendo. Mas eu pretendo sim voltar, mas de uma maneira diferente. Sim. Outra maneira, uma maneira mais leve. Tu acha que é importante, assim, para tu manter a tua base de seguidores, né, sendo alimentada de informação, assim, ter uma periodicidade nas postagens, tu obedece a algum tipo de critério, assim, tu te preocupa com isso? Pá, mas eu tenho que postar, porque senão os caras não vão olhar, etc. Uhum. Eu me preocupava muito com isso. Era toda semana, era certinho, toda quarta-feira. Aconteceu, acho que uma vez, de o vídeo não dar certo, tem que ser postado em outro dia. E eu me preocupava. E depois eu comecei a parar, porque realmente estava me prejudicando bastante. E aí começava a postar nos stories ali alguma coisinha, alguma coisinha. E aí realmente a perda de seguidores foi grande, mas não vale o esforço que eu tava colocando e perder seguidor, tudo bem. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Assim. Tem algum interesse comercial de fundo ou é só amor desinteressado pela filosofia? Ou os dois? Amor desinteressado pela filosofia. Tipo assim, tu nunca pensou assim, eu vou criar aqui uma legião de seguidores e depois, sei lá, vou colocar algum produto à disposição para esse pessoal comprar, alguma coisa assim? Isso não te ocorre? Não, aconteceu de eu ganhar mais seguidores e acabar conversando ali com o pessoal, ficar mais íntima com o Instagram. E aí algumas pessoas, parcerias assim, né, de Instagram, vou te dar um bolo e tu fala dele. E aconteceu, ganhei uns bolinhos lá, tribom. Olha E aí. aconteceu sim, mas nada muito. Eu te pergunto isso porque eu, sinceramente, eu acho que é uma forma absolutamente legítima de fazer as coisas. Quer dizer, tu tem, né, um certo capital, né, que é um capital de prestígio, de audiência, né? Esse capital, ele vale alguma coisa, entendeu? E talvez tu não perceba isso agora, mas talvez no futuro isso seja interessante para ti até como profissionalmente, né? Chegar e dizer, bom, vou oferecer, agora me formei em filosofia, né? É difícil, né, conseguir uma carreira de filósofo hoje, né? Quem sabe eu vou fazer um curso online aqui e vou oferecer para essa minha audiência, né? Se imaginar isso ao longo, sei lá, de 4, 5 anos, né, que é o custo da duração de uma licenciatura ou de um bacharelado em filosofia, pode ser que ao final desse percurso todo, os teus, hoje tu tenha o quê? 3 mil e poucos seguidores, né? Isso, aham. Imagina, bom, já aumentou para uma audiência lá de 30 mil, 100 mil, né? Já tem eventualmente lá um público que pode até pagar as tuas contas, entendeu? Oferecendo curso online de filosofia. Não tinha pensado nisso. Olha aí, né? Depois dos 10% tu me manda. Depois. Não, tô brincando. Vai ser uma satisfação, na verdade, saber que essa tua experiência, vamos dizer assim, vai servir para levar conteúdo filosófico para quem quer, né, pagar por ele ou tem interesse por ele, etc. Se isso um dia for,
né, o teu objetivo. Eu fiquei muito feliz de te ouvir dizer que tu quer ser professora. Sim, tenho essa vontade muito, muito grande de ser professora. Mas não de ensino médio, eu quero fazer o mestrado, doutorado, né? Planos são altos. Oh, não, mas eu acho que é esse aí, né? Na verdade, tu tem um percurso que é a graduação, né? 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, eventualmente um pós-doutorado, e aí entra nos circuitos de concursos, né? Ou seleções, né? Para universidades privadas ou universidades públicas, né? Então, vamos somar aqui, tem 4 mais 2 mais 4, 10 anos. Né? Tipo assim, dando tudo certo, tu tem 10 anos, que é a tua formação agora, para que tu possa, né, querer ingressar na carreira acadêmica, dando aula em universidades, etc. Sim. Mas passa rápido, Luísa, não te preocupe, passa muito rápido. Bom, o que eu tinha para te perguntar era isso. Eu queria que se tu tivesse assim que fazer tipo um TED Talk, né, aquelas conversas rápidas assim, e apresentar a Louisa Thompson, filósofa, né? O que tu diria para a tua audiência? Eu não sei o que eu diria, tá? Nossa. Ou apresenta a Luísa, então, para não precisar apresentar a Luísa filósofa. Eu acho que a questão dos vídeos da filosofia e do Make Filosofia, eles estão numa base muito forte de que eu sempre quis levar conhecimento às pessoas. E essa forma de vídeo é uma forma muito bacana de fazer isso. E também chamar a atenção do pessoal mais novo, das meninas principalmente mais novas, que se atraem pela maquiagem. Então, tipo, e depois que eu comecei a fazer esses vídeos, várias meninas também fizeram. Meio que filosofia de outras filósofas. E escolas fizeram gincanas e a tarefa era fazer um vídeo, assim. Então, e isso é que eu tenho que falar sobre os vídeos, né? Que, tá, vamos voltar, talvez voltem um dia. E sobre a Luísa filósofa, eu não sei. Não sabe? Não. Não sabe o que te espera nessa jornada? Não sei, nada, não consigo pensar. Olha, Luiz, eu costumo dizer para os meus alunos quando, né, eles entram na cadeira de introdução à filosofia, né, eu já dou os parabéns para eles no primeiro dia. Porque eu não consigo imaginar uma carreira mais linda, mais satisfatória do ponto de vista da realização pessoal do que a carreira de filósofo. Né? Tu vai ter oportunidade de entrar em contato com um universo absolutamente gigantesco de ideias, entendeu? A filosofia, né, quase tudo que a gente conhece hoje sobre as ciências particulares, em algum momento foi filosofia. Né? Sim. Então, tu tem o germe da física, o germe da química, o germe da psicologia, da sociologia, da economia, né? Assim, tudo de alguma maneira converge para certas ideias que em algum momento algum filósofo pensou. Né? Então, se tu quiser ser uma engenheira depois, a tua formação de filosofia vai ser boa. Se tu quiser ser uma médica depois, a tua formação de filosofia vai ser boa. Ou seja, mesmo que eventualmente, por alguma razão, tu queira mudar depois, o que tu aprender no curso de filosofia, né, isso ninguém te tira mais. Né? Que é autonomia intelectual, clareza sobre o que significa pensar corretamente as coisas, domínio de certas ferramentas de argumentação. Entendeu? Então, assim, tu já, pelo fato de ter escolhido fazer filosofia, como opção lá no Enem, né? Acho que o processo seletivo foi o Enem para ti, né? Sim. Tu já marcou um gol de placa na tua vida. Então, eu já te parabenizo, né? E eu espero que tu tenha uma carreira, assim, fabulosa como professor de filosofia. Né? Espero que nós estamos em 2021, lá em 2031, quem sabe, né? Eu possa dizer, Luísa, tá vendo? Hoje tu tá dando aula aqui pro meu filho na UFSM, quem sabe? Já pensou? Nossa. Realização Então, de sonho. Eu te desejo, né, tudo de bom nesse começo, né, da tua formação em filosofia, e vamos estar aqui, né,
vamos ser colegas, né? É muito bom saber dessa gente nova entrando aí com um talento imenso que nem esse que tu demonstra nos teus vídeos, tá? Meus parabéns. E vai ser uma satisfação te ter aqui no curso de filosofia da UFSM. Muito obrigada, de verdade. Nossa, é muito bom isso, de verdade. E é muito bacana que quando eu fazia os vídeos, né? Uma vez eu falei pro meu namorado assim: quando eu começar a faculdade, eu quero que até um professor me conheça pelos vídeos de filosofia que eu faço. E olha aí, né, o que aconteceu? Vai ter mais de um, porque eu já passei a tua conta lá, os teus vídeos, para vários professores do departamento. Ai, que E legal! outros também, do Brasil afora, assim, eu fiz uma propaganda. Olha o que essa menina está fazendo. Inclusive, o vídeo que eu acho mais fabuloso de todos, por enquanto, né, é o do Aristóteles. Né? Eu também. E aí tem uma amiga minha que está terminando o doutorado agora em Aristóteles, ela conhece bastante Aristóteles. Uhum. E é ligada a questões, né, de feminismo, etc. e tal. E eu mandei o teu vídeo para ela e disse: olha esse vídeo dessa moça aqui, depois tu me diz o que, né, me fala das tuas impressões. Ela não olhou ainda, ela disse que hoje de noite ela ia olhar e ela ia me dizer o que ela acha. Estou muito curioso para ver. Né? Mas assim, fica tranquila porque tu está fazendo a coisa certa. Né? E também assim, essa ideia de, né, como eu disse, assim, de juntar essa preocupação, né? Não é à toa que tu começou pela Hipátia, né? Hoje a gente vê no Brasil e vê no mundo afora, vamos dizer assim, esse trabalho de recuperação do espaço das filósofas. Né? Sim. Então, eu fico muito feliz de saber que a tua porta de entrada foi a Hipátia. Uhum. Né? E que tu fez vídeos sobre a Butler, sobre a Wollstonecraft, sobre a Maria Lacerda, né? E sobre a Simone de Beauvoir. Porque uma das coisas que tu vai perceber muito claramente, assim, no momento que tu está ingressando agora na filosofia, como que está forte no Brasil, né, essa ideia de recuperar o espaço das mulheres que sempre estiveram aí na filosofia, né, e que por várias razões elas foram obscurecidas das suas presenças, foram obstaculizadas do seu ingresso dentro da universidade, ou mesmo como professoras, né? A própria universidade aqui, o curso de filosofia da UFSM, tem 3 professoras. Tem curso aí que não tem nenhuma. Professora. Então, isso é muito ruim. Né? Então, eu quando vejo, vamos dizer assim, esse teu movimento, eu fico muito feliz, né, de ver que tu junta essa coisa, né, vamos dizer assim, do interesse pelo pensamento feminista, né, junta esse interesse com a compreensão de como que isso é importante, vamos dizer assim, para o gênero feminino, para a ideia de mulher, vamos dizer assim, pensar filosoficamente. Né? Então, esse talvez seja das coisas que mais assim, me chamou a atenção na tua proposta de make filosofia. Uhum. Né? Um homem nunca ia fazer um negócio desse, nem parecido. E ficou fabuloso, o resultado é fabuloso. Ai, que bom, muito obrigada. A ideia, assim, original era fazer só sobre mulheres, só mulheres da filosofia. Só que acabou que muita gente me pedia de Nietzsche, Aristóteles, e aí, tá, né? Normal. Vamos satisfazer o povo, então, né? Vamos dar comida pra gente. Aí acabei botando uns homenzinhos lá. Mas se eu fosse tu agora tu já tens, já satisfez parte da curiosidade da tua audiência. Se eu fosse tu, eu voltava para o plano original agora. Né? Eu vou falar agora só sobre mulheres, só sobre filósofos. Só de mulher, é verdade. Porque tem material imenso, né, para ser desbravado. Né? Tu vai aqui conhecer a professora Michele Seixas, né, que é uma pesquisadora fabulosa, né, sobre Kant, sobre filosofia moderna, né, na aula inaugural, que vai ser amanhã, né? A aula inaugural do curso vai ser amanhã. A gente trouxe a Catarina Peixoto, que é fabulosa também, uma pesquisadora assim, genial, uma amiga muito querida. É brilhante, ela é brilhante. Tu vai assistir, tu vai dizer, nossa, de onde é que saiu essa mulher? Aqui nós temos a Juliana Missagia também, tem a professora Gisele Seco, né, no nosso departamento. Então vão ser assim, figuras que tu vai olhar e tu vai pensar assim, nossa, eu quero ser que nem a Michele, eu quero ser que nem a Juliana, eu quero ser que nem a Gisele. Isso vai te fazer, né, te sentir em casa dentro do curso também.
Ai, que bom, isso é muito importante mesmo. E como as mulheres da filosofia realmente são muito apagadas, né? Eu tava vendo isso, que foi, tipo, meio que um choque, assim. A capa do Facebook dos bichos e dos veteranos. Tá lá, Bicho Filosofia 2021. Só foto de filósofos. Tá Tem uma vendo? mulher, tem uma filósofa. Aí tá, né? Tudo bem. E a Maria Lacerda de Moura, que foi uma pensadora, né? Não sei se chegou a ser filósofa mesmo. Uhum. Ela foi muito importante e pouquíssimas pessoas conhecem. Né? Quando eu postei vídeo, assim, a maioria não conhecia ela. Uhum. Então realmente é muito importante a inclusão das mulheres. Tu já ouviu falar de Nízia Floresta? Não. Tá vendo? É, A né? Nízia Floresta é uma das primeiras grandes pensadoras do Brasil, assim, que tratou de temas ligados ao feminismo, etc. Né? A Gisele Seco, que é a professora aqui do nosso departamento, tem um trabalho, né, feito sobre a Nízia Floresta, tá, né, trabalhando com isso também. Se tu assistir, eu acho que aquele link que eu te mandei do Terceiro Vozes, a palestra de abertura do evento foi de uma professora brasileira que dá aula na Inglaterra, não lembro em qual universidade, e que é uma pesquisadora que recupera, né, essa tradição da Nízia Floresta, que é sensacional, assim, uma autora sensacional. Então tem muita coisa, no Brasil e fora do Brasil, né, que tu pode entrar em contato, que tu vai te sentir, nossa, eu nunca ouvi falar dessas mulheres e elas estão aí. Sim. Ah, muito bacana isso.